Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto que recentemente eu vi no YouTube. O falecido pastor Nathanael Rinaldi, ele deu uma entrevista há anos atrás no Instituto CACP, Instituto Apologético, e agora essa entrevista está, pelo menos eu vi agora, né? Está no YouTube. E ali aquele que eu calculo que seja o presidente desse instituto, CACP, perguntou sobre as testemunhas de Jeová para o pastor, o grande apologista, né, o mais proeminente apologista que tinha no meio evangélico, que ele falasse como alguém poderia refutar uma testemunha de Jeová quando bate na sua casa, né? E entre outras coisas, o pastor Nathanael Rinaldi comentou sobre a questão dessas datas que, segundo ele, as testemunhas de Jeová profetizaram. Eu vou entrar aqui em detalhes nas datas mais recentes, que eu tenho alguma literatura em mãos. Queria falar sobre 75 e 2034, que foi ali abordado como as testemunhas de Jeová dizendo que o fim viria em 75 e agora que o fim virá em 2034. Bom, para falar sobre 75, eu gostaria de analisar aqui a sentinela de 15 de dezembro de 1974. Então vejam, é a última sentinela do ano de 74. A próxima já seria 1º de janeiro de 75. Então, debaixo do artigo de estudo, sirva com a eternidade em vista, aqui na página, deixa eu ver a página aqui, página 734, parágrafo 18, sentinela 15 de dezembro de 74. Então, a última, e depois já viria a sentinela de 75. Então, essa sentinela diz assim, olha, parágrafo 18. É verdade que a mais exata cronologia bíblica disponível indica que 6.000 anos da existência humana terminarão em meados da década de 1970. De modo que estes cristãos estão intensamente interessados para ver se isto coincidirá com o irrompimento da grande tribulação dos nossos dias, a qual eliminará da terra todos os iníquos. Pode coincidir, mas eles nem mesmo tentam predizer com exatidão quando virá a destruição do sistema iníquo de coisas de Satanás. Note, estão contentes em esperar e ver, reconhecendo, notem agora, que nenhum homem na terra sabe a data. Mateus 24:36, aquele texto que Jesus disse a respeito daquele dia e hora, né, no caso, o dia e a hora do fim. Ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, note que somente esse versículo citado aqui, na última sentinela de 1974, já abortaria qualquer assunto dizendo que as testemunhas de Jeová falaram taxativamente que o Armagedon viria em 75. Perceberam? E aí o parágrafo 19, da página 755, eu vou ler aqui também o ponto que nos interessa. Portanto, em vez de especular a respeito de certa data, como se servíssemos com certa data por alvo, podemos concentrar-nos na importante obra de pregação que Jesus disse que seus discípulos fariam neste período de tempo. Aí, finalizando o parágrafo 19, diz assim, olha, assim não fixaremos nossa mira numa data futura, mas serviremos com a eternidade em vista, assim como Judas exorta os cristãos. Bem, então aqui já mostra claramente que se fosse para divulgar 1975 como a data, o ano do Armagedon, então a revista de 74 já estaria preparando os irmãos de uma maneira sobrepujante, uma maneira completa. Mas pelo contrário, a sentinela de 74, a última sentinela de 74, fala que não é para servir a Jeová com a eternidade em vista.
conforme diz aqui, né, o tema do estudo. Deixa eu ver novamente aqui. Sirva com a eternidade em vista. E fala que, a respeito daquele dia e hora, citando o texto de Mateus 24:36, ninguém sabe. Bem, então acho que isso aí já ajudaria, né, a pessoa que realmente está disposta a ver o que realmente as de Jeová falaram, já essa revista deixa claro. Bem, agora vamos para a data de 2034. Há uns 12 anos atrás, eu vi um pastor chamado Ayrton Evangelista da Costa fazer artigos falando dessa questão de 2034. E aí eu fui ver a revista que ele citava, né? Ele citou aqui a sentinela de 15 de dezembro de 2003, embora ele se enganou no mês, né? Ele citou como sendo de 1º de janeiro de 2003, mas na verdade é 15 de dezembro de 2003. E é interessante que o que ele citou aqui faz parte de 2 artigos de estudos. Teve o primeiro artigo de estudo e depois o segundo. Então, o primeiro artigo, onde foi citada essa questão que esse pastor Ayrton citou, e agora o CACP entrevistando o pastor Nathanael Rinaldi, também citou na sua entrevista, com a Santíssima Jeová dizendo que o fim agora viria em 2034, o fim não, o Armagedon, né? O Armagedon é o fim, mas lá ele fala o Armagedon. O artigo é: mais do que nunca precisamos estar vigilantes. Esse é o primeiro artigo. Depois vai ter o segundo, que é a sequência desse primeiro. E o que é citado aqui é o parágrafo 6, debaixo do subtópico: avisados sobre coisas ainda não observadas. Então, aqui o parágrafo 6, vou parafrasear, né? Depois vou ler o ponto que mais nos interessa. Vou ler textualmente na sentinela. Mas, se uma diz que Jeová havia declarado nos dias de Noé que o seu espírito não há de agir por tempo indefinido para com o homem, porque o homem é carne, concordemente seus dias hão de somar 120 anos. Daí começa aqui o detalhe interessante. A declaração desse decreto divino, em 2490, antes da Era Comum, marcou o começo do fim daquele mundo ímpio. Agora vejam bem. Imagine o que isso significava para os que viviam naquele tempo. Em apenas mais 120 anos, Jeová traria o dilúvio de águas sobre a terra, para arruinar debaixo dos céus toda a carne que a força da vida está ativa. Aí entra na questão do parágrafo 7. Aí o parágrafo 7 diz que Noé recebeu aviso sobre a vindoura catástrofe, com décadas de antecedência, e daí que ele usou o tempo dele de maneira sábia, né? A fim de se preparar para a sobrevivência. Mas o que eu quero destacar é o que diz aqui logo em seguida. Que dizer de nós? Já se passaram os 90 anos desde o começo dos últimos dias desse sistema de coisas, em 1914. Nós certamente estamos no tempo do fim. Como devemos reagir aos avisos que recebemos? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, declara a Bíblia. Portanto, agora é o tempo para fazer a vontade de Jeová com forte senso de urgência. Bem, então o raciocínio que esse pastor fez, esse pastor pastor Ayrton, e também o pastor Nathanael, que foi entrevistado pelo CACP, e o CACP colocou essa entrevista dele no YouTube, é que em 120 anos Jeová traria o dilúvio de água sobre a terra para arruinar toda a carne em que a força da vida está ativa. Então, partindo desse detalhe, como as Santíssima Jeová dizem que o período do tempo do fim começou em 14 e que já na época já estavam há 90 anos do tempo do fim, então, espera um pouco, mais 120 anos daria 2034. Mas a revista não está dizendo isso. Está dizendo que no tempo de Noé, desde que entrou o período que viria o fim, foi 120 anos. Aí fala que nos nossos dias já haviam naquela época passado 90 anos. Então o que ele quer dizer é o seguinte: bem, se lá foi 120, agora vai ser 120 também. Olha que absurdo, a revista não diz isso. Tanto que não diz isso, que nós vamos agora aqui para o segundo estudo. Nota agora, o segundo estudo é: mostre-se pronto para o dia de Jeová. É sequência.
Note como não tem nada a ver com 2034. Então, já o parágrafo 1, na página 19 aqui da mesma revista, diz assim, da sequência daquilo que o pessoal fica aí fazendo uma cortina de fumaça. Que nós não falamos nunca que o fim viria em 2034. Jamais, jamais foi dito isso. Então, diz assim no parágrafo 1, olha, será um dia de fúria, de angústia, de aflição e de escuridão, e de desolação, o grande e atemorizante dia de Jeová. Certamente virá sobre o atual iníquo sistema de coisas, assim como o dilúvio afogou o mundo iníquo dos dias de Noé. Note, não haverá escape. No entanto, todo aquele que invocar o nome de Jeová salvar-se-á. Deus destruirá seus inimigos e salvará seu povo. Aí cita aqui o profeta Sofonias, né? Sofonias 1,14. E aí vamos para o parágrafo 2. Nota agora. Acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, disse Jesus. E cita aqui Mateus 24:36 também. Então, alguém consegue ver aqui assim Jeová dizendo que o fim viria em 34? A revista é a Sentinela, 15 de dezembro de 2003. São 2 artigos. O primeiro é mais do que nunca precisamos estar vigilantes. E o outro artigo, que é a sequência, mostre-se pronto para o dia de Jeová. Então vejam que não tem nada a ver, nada, absolutamente nada a ver. Mas, no entanto, isso está sendo propagado de que assistiam em Jeová, profetizaram que 75 viria o Armagedon. Eu até agora, sinceramente falando, todas as vezes que cobrei de uma pessoa que mostre alguma literatura nossa dizendo taxativamente que o fim ou o Armagedon viria em 75, até agora ficou tudo no blá blá blá. Ninguém me mostrou até agora uma revista ou uma literatura nossa que falasse taxativamente o fim virá em 75 ou o Armagedon virá em 75. Agora, com essa data de 2034, também, sinceramente falando, olha, é muita falta de consideração com a Jeová, citar algo totalmente fora do contexto, que jamais foi dito aqui que o Armagedon viria em 2034. Então, eu convido aqueles que são sinceros, que estão dispostos realmente a pesquisar o que realmente está ocorrendo, o que realmente se passou, né? Eu estou citando aqui a revista, e por favor, faça uma pesquisa para ver se realmente, assim já falaram que o fim viria em 75, alguma literatura que fala o fim virá em 75. Estamos falando taxativamente e podem esperar que 75 virá o fim. Ou agora, alguma literatura nossa que fale que o fim virá em 2034. E podem pegar essa revista de Sentinela de 15 de dezembro de 2003. O assunto começa aqui na página 15, debaixo do tema do estudo, né? Mais do que nunca precisamos estar vigilantes. E leiam também o segundo artigo, né? Mostre-se pronto para o dia de Jeová, onde dá a conclusão do nosso estudo que tivemos dessa revista. Tá ok? Então, eu desejo a todos um excelente dia e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo e nos mantendo preparados para refutar essas inverdades que muitas vezes pessoas desinformadas falam porque ouviram outro falar. Bom dia a todos.